Sérgio já estava de olho em Cássio e Bia há tempos, mas agora ele tem provas suficientes para acabar com a farsa dos dois de uma vez por todas. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, quando Beatriz expõe a armação, ele surpreende a todos revelando 2 segredos chocantes e expulsando os dois da novela. Sem escapatória, os dois tentam se justificar, mas Sérgio não quer mais ouvir desculpas. Com a decisão já tomada, ele os expulsa da novela de forma definitiva, deixando todos em choque. Sérgio afirma: "Eu já sabia que vocês eram um problema, mas agora tenho provas. Estão fora da novela e da minha paciência." Tudo deverá acontecer logo após Beatriz ouvir Bia e Cássio tramando contra ela. Beatriz entra no recinto com tudo, batendo a porta com força, fazendo Bia e Cássio se sobressaltarem. Seu olhar é puro fogo e sua voz sai cortante quando ela explode. "Eu sabia que vocês dois não prestavam, mas ouvir isso da boca de vocês foi ainda pior." Bia cruza os braços e revira os olhos, fingindo desinteresse. "Ai, Beatriz, vai começar com drama agora?" Beatriz ignora a provocação e fuzila Cássio com os olhos, enquanto fala: "De você, Bia, eu já esperava qualquer golpe baixo. Mas de você, Cássio, um galanzinho de quinta tramando contra mim? Que ridículo!" Cássio tentando acalmar os ânimos. "Não é bem assim, eu posso explicar." Beatriz ri com ironia, batendo palmas devagar, debochada, e diz: "Ah, claro, deve ter sido um mal-entendido, né? Eu imaginei tudo, aposto." Ela estreita os olhos e rosna: "Eu ouvi cada palavra, seus invejosos." Bia se irrita na hora e retruca: "Não me chama de invejosa, Beatriz." Beatriz se aproxima dela, com um sorriso cínico, e retruca: "Por quê? A verdade dói. Você passa a vida tentando ser melhor do que eu, tentando roubar o que é meu. Mas a realidade é que você nunca vai sair da minha sombra." Bia explode de raiva e parte para cima de Beatriz, tentando empurrá-la. Mas Beatriz se defende com firmeza, segurando os braços de Bia e a afastando com força. As duas se encaram cheias de ódio, os olhos faiscando. Cássio, nervoso, se coloca entre elas e tenta separá-las. "Já chega! Vocês duas parem com isso agora." Beatriz respira fundo, se recompondo, mas não perde a firmeza na voz. Ela aponta para os dois e declara: "Eu avisei. Se tivesse qualquer sabotagem contra mim, não ia ficar barato." Ela se vira para Cássio e diz com desprezo: "Você pode até ter fama, mas depois que eu falar com Sérgio, duvido que continue na novela. Vamos ver se ele vai querer manter um atorzinho traíra no elenco dele." Bia e Cássio se entreolham, desesperados, sentindo o peso da ameaça. Beatriz não está brincando, e eles sabem que a queda vai ser feia. Beatriz caminha apressada pelos corredores, sem dar ouvidos a Cássio e Bia, que tentam impedi-la. Cássio corre atrás dela e tenta segurar seu braço, enquanto pede: "Beatriz, espera!" Beatriz se desvencilha rapidamente, afastando-se dele, e retruca: "Sai da minha frente, Cássio." Bia se adianta e se coloca na frente da rival, tentando barrar sua passagem, enquanto insiste: "Você não precisa fazer isso. Vamos conversar primeiro." Beatriz encara os dois, com os olhos cheios de raiva, e responde com firmeza: "Já ouvi o suficiente, agora é a vez do Sérgio ouvir também." Ela desvia de ambos e abre a porta da sala de Sérgio sem bater, interrompendo-o enquanto ele analisa alguns documentos importantes. Sérgio levanta os olhos, surpreso com a invasão, e pergunta: "Mas o que está acontecendo aqui?" Beatriz não hesita e aponta diretamente para Cássio e Bia, enquanto acusa: "Esses dois estavam armando contra mim para me prejudicar nas gravações da novela." Sérgio franze a testa, confuso, e questiona: "Como assim? Do que você está falando, Beatriz?"
Bia e Cássio trocam olhares nervosos, enquanto tentam encontrar uma saída para a situação. Cássio, forçando um sorriso, tenta assumir o controle da conversa e diz: "Olha, Sérgio, não foi nada disso. Beatriz entendeu tudo errado." Sérgio cruza os braços e observa os três, esperando explicações. Cássio continua, tentando reverter a situação. "O que aconteceu foi que a Bia veio falar mal da Beatriz para mim. Você sabe como as duas não se dão bem. Eu só escutei mais nada." Bia arregala os olhos, chocada, e questiona indignada: "O quê? Cássio, seu desgraçado, você tá jogando a culpa toda em mim?" Beatriz dá uma risada irônica, incrédula, enquanto comenta: "Mas que cafajeste! Eu sabia que você não prestava, Cássio. Mas até eu estou surpresa com esse golpe." Sérgio passa a mão no rosto, claramente irritado com a situação, e respira fundo antes de olhar para Beatriz. "Você tem certeza do que ouviu?" Beatriz encara Sérgio nos olhos e afirma sem hesitação: "Tenho certeza absoluta. Eles estavam tramando contra mim e eu não vou aceitar trabalhar nesse ambiente hostil." Sérgio assente lentamente, pensativo, e então se volta para Cássio e Bia, enquanto conclui: "Beatriz tem razão. Isso não é um comportamento profissional. E eu não posso permitir que isso continue." Bia e Cássio se entreolham, completamente surpresos e preocupados, percebendo que as consequências podem ser piores do que imaginavam. Sérgio encara Cássio e Bia, sua expressão carregada de impaciência e autoridade. Ele cruza os braços e fala com firmeza: "Não é de hoje que estou de olho em vocês dois." Cássio arregala os olhos. Sua postura antes confiante agora parece estremecer. Bia franze a testa, tentando manter a compostura, mas a inquietação é visível quando pergunta, tentando entender a gravidade da situação: "O que isso quer dizer, Sérgio?" Sérgio suspira fundo, como se estivesse prestes a soltar um peso que vinha carregando há tempos. Ele então olha diretamente para Cássio e diz, sem rodeios: "Isso quer dizer que eu já vinha monitorando os dois há algum tempo. Sei muito bem dos truques sujos que vem usando para tentar se destacar mais do que a novela." Cássio desvia o olhar por um instante, passando a língua pelos lábios, claramente nervoso. Bia cruza os braços, tentando parecer desinteressada, mas sua voz sai tensa quando tenta desafiar Sérgio. "Do que você está falando?" Sérgio muda seu olhar para Cássio primeiro, analisando cada detalhe de sua expressão antes de revelar. "Por exemplo, sei que você tem o costume de vazar notícias falsas para o seu fã-clube, só para se manter na mídia e chamar mais atenção do que a novela." Cássio pisca algumas vezes, tentando ganhar tempo, e força um riso nervoso antes de se justificar. "Sérgio, isso é um mal-entendido. Eu jamais faria algo assim." Sérgio não se abala e ignora a tentativa dele de se safar. Seu olhar, agora, se volta para Bia e ele diz: "E você? Sei que colocou partes do texto no meio do cenário, só para conseguir ler suas falas na hora da gravação." Bia empalidece na hora. Seus olhos se arregalam por um segundo antes de ela tentar recompor a postura. Ela então ri de forma forçada, negando: "Isso não é verdade. Eu nunca fiz isso." Mas Sérgio levanta a mão, interrompendo qualquer tentativa de explicação. Ele endurece o olhar e diz, sem paciência: "Vocês não precisam mentir. Eu sei muito bem o que está acontecendo aqui." Bia e Cássio trocam olhares aflitos, percebendo que estão completamente sem saída. Sérgio suspira pesadamente antes de bater a caneta contra a mesa, decidido, e então sentencia: "Vocês dois estão fora da novela." O silêncio paira no ar por alguns segundos, como um peso esmagador. Cássio pisca algumas vezes, sua respiração acelerada, enquanto tenta absorver o que acabou de ouvir.
Bia, em pânico, dá um passo à frente, gesticulando freneticamente, e implora: Sérgio, você não pode fazer isso. Sérgio inclina-se levemente para a frente, seus olhos friamente firmes nos deles, e responde sem hesitação: Eu posso e já fiz, agora saiam do meu escritório. Cássio derrotado, sem argumentos. Bia, por outro lado, sente o sangue ferver, seus punhos se apertam, seus olhos brilham de ódio, enquanto lança um olhar mortal para Beatriz, que apenas observa tudo sem esconder sua surpresa. Cássio passa a mão pelos cabelos, claramente desesperado, enquanto tenta argumentar com Sérgio. Sérgio, você não precisa fazer uma coisa dessas. A novela já estreou com a gente no elenco. Se a gente sair agora, isso vai ser péssimo para nossa imagem e também para a produção. Bia concorda rapidamente, cruzando os braços e acrescentando com um olhar desafiador: Ele tem razão. Você vai jogar toda a credibilidade da novela no lixo se fizer essa besteira. Sérgio permanece calmo, mas sua expressão é firme quando retruca: Vocês acham que eu não pensei nisso? Por acaso me acham um amador? Ele se inclina um pouco sobre a mesa, encarando os dois com seriedade, e continua: Eu prefiro correr esse risco do que manter no elenco 2 atores que não estão comprometidos com a obra e só pensam em causar. Bia arregala os olhos, chocada com a firmeza dele, e tenta rebater, mas Sérgio continua antes que ela possa abrir a boca. E antes que vocês tentem argumentar de novo, saibam que minha decisão já está tomada e o patrocinador está ciente. Cássio pisca algumas vezes, surpreso, e questiona, ainda tentando se segurar na esperança de reverter a situação. O patrocinador já sabe? Sérgio assente e encara os dois, enquanto afirma: Sim, e olha que eu nem contei o relato da Beatriz para ele ainda. Se eu tivesse contado, seria mais um motivo para apoiar minha decisão. Bia fica sem reação por um momento, antes de apertar os punhos e gritar, furiosa: Você não passa de um amador, Sérgio. Vai se arrepender amargamente de fazer isso com a gente. Cássio, indignado, resmunga: Nunca fui tratado dessa maneira na minha carreira. Isso não está certo. Sérgio levanta-se da cadeira e aponta para a porta com autoridade. Não importa o que vocês acham. Vocês estão fora. Agora saiam do meu estúdio. Bia e Cássio ficam paralisados por um instante, como se não acreditassem que aquilo estivesse acontecendo de verdade. Mas, ao verem que Sérgio não ia voltar atrás, os dois são obrigados a dar meia volta e sair, furiosos. Enquanto os dois passam pelo corredor, Bia joga um último olhar de ódio para Beatriz, que permanece em silêncio, apenas observando tudo, ainda surpresa com o rumo que a situação tomou. Assim que a porta se fecha, Beatriz solta um suspiro e comenta, ainda assimilando tudo: Eu realmente não esperava por isso. Sérgio se recosta na cadeira, cruzando os braços, e responde com um meio sorriso: Eu já estava estudando essa decisão há algum tempo. Só precisava de um motivo concreto para colocar em prática. Beatriz assente, sentindo um alívio percorrer seu corpo, enquanto pergunta: E agora? Como vai ser com a novela? Sérgio sorri de leve e garante: Já estamos providenciando substitutos para os 2 personagens. A novela vai continuar sem eles. E, sinceramente, vai ser bem melhor assim. Beatriz relaxa um pouco mais ao ouvir aquilo. Pela primeira vez em muito tempo, ela sente que pode finalmente focar no que realmente importa: sua carreira. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.